Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos conduza nesse tempo. Eu gostaria de ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos como igreja do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Teu Espírito nos ministre, que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra. Que o Senhor nos revele a verdade por trás da letra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser tocados pelo Senhor e possamos também tocar ao Senhor de alguma forma. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos amadurecer no Senhor. Que nós possamos, através dessa palavra, receber vida da parte do Senhor. Possamos ser limpos pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor encontre caminho nos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o Senhor, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma característica que nós vemos na vida do nosso Senhor. Não só como uma característica do seu caráter, mas antes uma característica do seu caráter, só que também uma característica que se manifesta no seu comportamento de vida. Antes faz parte do seu caráter e, por consequência, isso se manifesta nas expressões de vida dele. E isso tem a ver com a obediência do Senhor, né? A obediência que o Senhor tem e que, pela graça de Deus, nós vamos conseguir que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais sobre isso. Essa obediência que o Senhor tem, ela não está expressa somente naquilo que Ele faz, mas também está naquilo que Ele é. Ele expressa a obediência porque Ele é obediente. O caráter dele está fundamentado nisso também. Então, nós precisamos entender e que, a obediência, irmãos, ela não é somente algo que nós fazemos para fora, somente uma expressão exterior, algo que nos pedem e nós fazemos, mas antes ela tem muito mais a ver com aquilo que está dentro de nós. E por isso nós obedecemos. Um exemplo disso são, por exemplo, os filhos com os pais. Se o filho não é submisso ao pai, se o filho não ama ao pai, muitas vezes o filho acaba sendo rebelde, desobediente. Um filho que muitas vezes ele não vê aquilo que o pai é, aquilo que o pai representa, e por não amar o pai, ele acaba se colocando em caminhos de desobediência. Só que a desobediência não é somente uma expressão exterior, ele não está sendo desobediente somente numa atitude. Antes, isso mostra um reflexo daquilo que está dentro da pessoa. E nós vemos no nosso Senhor uma vida de plena obediência ao Pai. Aquele que caminhou e viveu uma vida de cruz e que foi até a cruz, sendo obediente ao Pai até o último momento. Mas isso não foi somente uma expressão exterior, não foi somente um mandamento que lhe foi dado por Deus por imposição e que ele por obrigação decidiu obedecer. Mas ele voluntariamente decidiu obedecer ao Pai. Mas por que voluntariamente ele decidiu obedecer ao Pai? Porque a obediência está cravada nele, faz parte do caráter dele. E eu gostaria de começar a ler alguns textos com os irmãos. Se os irmãos puderem abrir em João, no capítulo de número 14. A partir do versículo de número 27. Os irmãos estão aí? Olha o que diz o texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós, a promessa do Espírito. Se me amasseis, certamente exultaríeis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Preste atenção no versículo 31. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou, levantai-vos e vamo-nos daqui. Vamos ler de novo o versículo 31. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então perceba que antes de Jesus falar que ele faz como o Pai lhe mandou, sendo aqui de forma intrínseca uma expressão de obediência, porque fazer o que alguém mandou é obediência, Jesus diz antes que ele ama o Pai. Então, eu quero ler mais um texto e aí eu vou comentar sobre isso. Versículo de número 15, nesse mesmo capítulo, irmãos. Os irmãos estão aí? Olha o que Jesus diz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou o guardai aqui nós poderíamos trocar por obedecerão ou guardarão, né? Obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E aí no versículo 31 nós chegamos em Jesus dizendo: mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então nós percebemos algo nesses dois versículos, que antes de Jesus falar de obediência, ele fala de amor. Ele fala de um amor que o persuadiu, um amor que o convenceu, um amor que na verdade está dentro dele. E que esse amor o faz ser obediente ao Pai. Os irmãos estão aí? Preste atenção, irmãos. A nossa obediência ao Espírito, nessa dispensação que nós vivemos, a dispensação da graça de Deus, a nossa obediência a Deus, ela não se dá por uma imposição ou regras exteriores, a lei escrita posta em tábuas de pedra e que nós somente vemos de forma exterior. Mas a nossa obediência antes se dá pelo Espírito. A lei está posta dentro de nós, escrita em nossos corações, como diz Joel no capítulo 2. Então, o Senhor, Ele cravou em nós a sua lei. Ele colocou em nós a sua verdade. Só que não somente isso. Antes de nós vivermos a sua verdade e colocar em nós a sua verdade, Deus provou para nós o seu amor. Ele nos mostrou o seu amor. E a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se o Senhor espera de nós uma obediência, assim como Cristo obedeceu, e como Cristo viveu em obediência, o Senhor também, Ele entende que precisa haver no coração dos seus filhos amor a Ele. Assim como havia no coração de Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus vem provando o seu amor para nós, para conosco de muitas formas. Mas esse amor que Deus vem nos demonstrando, não somente nas Escrituras, mas na nossa vida, porque o Senhor vai nos transformando. Se o Evangelho para nós, irmãos, é somente aquilo que está escrito, nós não entendemos o Evangelho. Porque o Evangelho tem a ver com uma transformação genuína de vida. O Evangelho para nós, irmãos, ele tem que deixar de ser só a Bíblia, que é sim a palavra de Deus, e começar a se tornar uma realidade nas nossas vidas. E nós vamos entendendo, irmãos, que a obediência ao Senhor, ela não é por uma regra. Mas nós começamos a obedecer ao Senhor porque o Senhor vai ganhando o nosso coração para Ele. O Senhor, Ele vai fazendo com que nós nos apaixonemos por Ele. Ele vai ganhando os nossos afetos, como o nosso querido irmão Luiz nos ministrou quando esteve aqui. Então nós precisamos entender, irmãos, que antes da obediência existe o amor.
E isso é expresso na vida de Cristo. Porque, irmãos, a maior expressão de obediência de Cristo, olhando do nosso olhar natural, foi ele ter ido à cruz. Naquele momento em que ele está para ser crucificado e ele ora ao Pai pedindo: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Só que a questão é, ou a pergunta é, como ele foi obediente a tal ponto? Como ele conseguiu ser obediente até a morte, e morte de cruz? Irmãos, a crucificação era a pior morte que existia, porque não era uma morte momentânea, ela era uma tortura, irmãos. Não era algo que acontecia em um segundo e acabou. Antes da crucificação, Jesus teve muitos outros sofrimentos que talvez nós não suportaríamos. Mas a pergunta é, o que o levou a ser obediente até a morte e morte de cruz? O que foi impresso, o que estava no caráter dele, como isso aconteceu? Mas havia algo que movia o coração dele: o amor pelo Pai, o amor pela vontade do Pai. Se os irmãos puderem abrir em Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo de número 9. Os irmãos estão aí? Olha o que diz o texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você percebeu o por amor ali? Esse texto, irmãos, está falando dos mártires. Quem são os mártires? Aqueles que morreram pelo nome do Senhor. Aqui o texto fala que eles estão debaixo do altar. Isso aqui é um ponto interessante, eu gostaria de falar sobre isso para que os irmãos entendam a profundidade do que o texto expressa. O altar, irmãos, era onde eram feitos os holocaustos, onde os sacrifícios eram postos e aquilo que era posto no altar era consumido pelas chamas até que se tornasse cinza. Então, a gordura, a carne era consumida até se tornar cinza. E aquilo que está debaixo do altar são as cinzas de um sacrifício que foi completamente queimado. Então, o texto está dizendo: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Debaixo do altar está a cinza. Então aqui ele está falando de pessoas que foram completamente consumidas pelo Senhor. Pessoas que foram completamente consumidas pelo amor do Senhor e as suas vidas completamente rendidas a Ele, como um sacrifício que foi completamente consumido pelo fogo. Eles eram como a cinza que estava debaixo do altar, já haviam sido completamente oferecidos a Deus. E essas pessoas, eu falo isso, irmãos, como uma expressão daquilo que Cristo é. O amor pelo Senhor os fez suportar a martirização, por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Irmãos, não negar o nome do Senhor é para nós também obediência. Essas pessoas até os seus últimos dias, ou até o seu último suspiro de vida, não negaram o Senhor. E por não terem negado ao Senhor, morreram. Mas como foram capazes de serem obedientes até o último suspiro da sua vida? Porque haviam sido completamente consumidos pelo amor do Senhor. O amor de Deus o havia arrebatado os seus corações. Eles não obedeciam a Deus por uma imposição, mas de forma voluntária. Irmãos, nós precisamos entender algo.
antes do amor, nós estamos falando, antes da obediência, nós estamos aqui de alguma forma, estou falando um pouco mais sobre a obediência, mas antes da obediência existe a submissão. A submissão, irmãos, ela se dá de forma voluntária. A submissão é um coração voluntariamente disposto e que reconhece a autoridade de Deus. Como um filho que reconhece a autoridade do seu pai e voluntariamente o obedece. Irmãos, vocês perceberam que nós não estamos falando de obediência por regra? O Senhor não espera mais de nós uma obediência por regras. Porque se assim fosse, nós poderíamos continuar vivendo na antiga aliança. O Senhor espera, irmãos, que os nossos corações sejam completamente cativados por Ele. E nós iremos nos submeter, nós iremos ser submissos a Ele voluntariamente. E sendo submissos voluntariamente, nós iremos obedecer aquilo que Ele nos pede. Vamos colocar, irmãos, que a raiz é a submissão. A raiz é eu estar disposto, é eu voluntariamente me oferecer. Porque eu reconheço, eu amo, eu me entrego. E a obediência é responder voluntariamente àquilo que o Senhor me pede. Então, para Cristo, a obediência até a morte de cruz foi uma consequência da sua submissão plena e completa ao Pai. Cristo voluntariamente se submeteu completamente ao Pai. Cristo voluntariamente se ofereceu completamente ao Pai. E como consequência disso, Ele obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Se a nossa obediência ao Senhor ainda é por imposições de regras, nós precisamos orar ao Senhor. Porque a nossa obediência, irmãos, precisa ser resultado de um coração que está completamente rendido a Ele. Eu não obedeço porque me é obrigado a obedecer, eu obedeço porque eu o amo. Eu o obedeço porque Ele é o mais importante para mim. Eu não sei se cabe o exemplo, mas eu acho que é um exemplo que ele deixa claro essa força que há quando nós estamos sendo guiados por um amor. Eu penso que talvez todos nós, ou quase todos nós, já fomos apaixonados por alguém em algum momento da nossa vida. E a paixão, irmãos, ela te faz ficar cego. Você é capaz de qualquer coisa quando você está apaixonado. Você está disposto a ir a lugares que você não iria, a fazer coisas que você não faria. Você está inclusive disposto a fingir ser uma pessoa que você não é. Você está disposto a enganar outra pessoa, e você não faz às vezes isso por mal, mas é porque você quer tanto conquistar aquela pessoa que você está disposto a fazer coisas que você não faria nem para você mesmo. Paixão. Irmãos, nós precisamos chegar nesse lugar, onde nós estamos completamente tomados pelo Senhor, onde a obediência ao Senhor não é resultado de regras, mas é resultado de um coração que está completamente apaixonado, um coração que está completamente rendido, um coração que foi completamente tomado por Ele, irmãos. E aí nós chegamos num lugar, irmãos, onde viver um caminho da cruz, que nós temos entendido que a obra da cruz é diferente do caminho da cruz. O caminho da cruz é a nossa vida de fato. Todos os dias a negação do nosso eu. Todos os dias decidir viver a vontade do Senhor em favor dos nossos irmãos. Nós viveremos um caminho de cruz, irmãos, que não vai ter peso. Porque nós teremos prazer. Quando nós amamos, irmãos, nós costumamos fazer com prazer. Quando o sentimento, quando a raiz que nos move é o amor, nós costumamos fazer de bom grado. Nós costumamos fazer com alegria.
Mas se aquilo que ainda nos move não é isso, nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos que o Senhor nos mostre aquilo que tem sido talvez um empecilho, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que talvez nós ainda estamos abraçando e amando mais do que a Ele. Irmãos, a obediência é uma das coisas que está expressa na vida de filhos maduros de Deus. Nós podemos ver isso na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, irmãos, foi alguém que, e aqui eu já falo de alguém que tem o Espírito de Cristo, assim como nós, Paulo, ele não foi discípulo direto de Jesus, ele não caminhou com Jesus. E Paulo recebeu o Espírito de Cristo. Tanto é que em Atos, no capítulo 9, quando o Senhor aparece a Paulo, quem parece é o Cristo glorificado, porque Jesus já havia morrido quando Paulo se converte. Mas Paulo recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em nós. E esse Espírito, irmãos, o fez apaixonar-se pelo Senhor, ao ponto de ele chegar a dizer assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo estava completamente apaixonado por Deus. E irmãos, eu não estou falando de uma paixão, de um amor, como um amor, dos filmes de Hollywood, como a gente costuma falar. Não é isso, irmãos. Não é isso. O amor tem a ver com as atitudes, muito mais do que com o sentimento. Mas eu penso que tem a ver também, de alguma forma, com o nosso coração começar a se agradar com a vontade de Deus. E eu lembro do texto de Romanos 12, versículo de número 2, que o apóstolo Paulo vai dizer, se os irmãos quiserem abrir, senão os irmãos projetam aqui atrás. Versículo de número 1, olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, sacrifício, vocês lembram do texto dos mártires? Aquelas pessoas foram sacrifícios vivos. Pessoas que se renderam completamente ao ponto de serem mortos pelo Senhor. Só que nós temos também o sacrifício de Jesus na cruz. Um sacrifício vivo. Alguém que foi até a cruz em obediência ao Senhor. E Paulo está rogando aos irmãos para que eles ofereçam seus corpos, porque Paulo já havia oferecido o seu. Paulo fala como alguém que está em cima do altar sendo consumido pelo fogo e está dizendo: irmãos, venham ser um sacrifício vivo. Venham ser consumidos por esse fogo, se entreguem completamente ao Senhor. Rendam completamente as suas vidas ao Senhor, sem que sobre nada. Irmãos, o sacrifício era queimado até não sobrar nada. Nada. Você sabe o que é isso? Não sobrar nada. Sacrifício vivo, irmãos, é nós chegarmos no lugar onde nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, até não sobrar mais nada. Nada nosso, nada de ninguém, tudo dele, para ele, por ele. Ele sendo o centro de todas as coisas, ele sendo a motivação que nos move. O amor por ele nos tomando de tal forma que não viver para ele seria algo inconcebível. Quantos de nós talvez já pensamos em nosso coração em abandonar o Senhor? Quantos de nós já pensamos em deixar o Senhor? E não só pensamos, fizemos planos. Como explicar para os irmãos, como é que eu vou fazer, que caminho eu vou tomar. Eu pergunto para você, irmão,
Quando você já foi apaixonado por alguém, existia em você a possibilidade de abandonar essa pessoa? Irmãos, o Senhor precisa ganhar os nossos corações. O Senhor precisa ganhar os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa vontade. Ele precisa nos ganhar por completo. Os nossos corações precisam ser completamente quebrantados diante do Senhor, irmãos. Porque senão, irmãos, será muito difícil nós sermos obedientes a Ele. A nossa obediência, ela sempre vai ser parcial. Ela sempre vai ser até um ponto, até um limite, até onde é bom, até onde não me exige demais, até onde não me custe muito, até onde eu não perca a minha vida, até onde não custe aos meus familiares, até onde não me traga prejuízos, até existe um limite. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos sacrifícios vivos e Ele deu o exemplo. Sacrifício vivo, irmão, não tem limite para a vontade do Senhor. É uma obediência incondicional ao Senhor. Mas isso só será possível se os nossos afetos tiverem sido ganhos ao Senhor. Essa precisa ser a nossa oração, irmãos. O Senhor precisa ganhar os nossos corações de verdade. Porque senão reuniões como essa vão perder sentido. Tudo aquilo que nós fazemos de forma corriqueira vai perder sentido. E eu te pergunto, irmão, quando servir ao Senhor perdeu sentido no teu coração? Quando sentar diante da mesa do Senhor para celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo perdeu sentido no teu coração? Quando quando nós nos reunimos como igreja em toda e qualquer ocasião para celebrarmos o nome do Senhor, perdeu sentido no teu coração? Quando conversar com o teu pai em uma vida de intimidade e oração perdeu sentido no teu coração? Quando debruçar-se sobre a palavra e se alimentar-se do Senhor perdeu sentido no teu coração? Sabe quando, irmãos? Quando você perdeu o primeiro amor. Quando você perdeu o primeiro amor. A carta de Apocalipse, que está registrada em Apocalipse, que João escreve, amando de Jesus, escreve às igrejas que estão na Ásia, e essa especificamente a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, o teu labor, a tua paciência, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você tem me servido, é verdade. Você tem trabalhado com afinco, conheço as tuas obras, sei que você tem feito, que você tem servido, mas eu tenho contra ti, deixaste o teu primeiro amor. A obediência, irmãos, volta a ser lei. Nós precisamos servir por amor. Precisamos ser convencidos pelo Espírito. Verdadeiramente, irmãos. Verdadeiramente. Porque senão as coisas vão ficar pesadas. Eu digo isso aos irmãos como um testemunho próprio. E eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais apaixonada pelo Senhor. Mas eu já servi ao Senhor não sendo apaixonado por Ele. E irmãos, não é fácil. Não é simples. Mas quando o Senhor começa a nos ganhar para Ele, irmãos, você começa a ter prazer. Você começa a ter alegria. Você começa a desfrutar de verdade. O Evangelho para você não é só um livro, não são só coisas escritas, mas se torna a sua vida. Obediência, irmãos, está ligada a um coração completamente que foi tomado pelo Senhor. Irmãos,
Nós fomos chamados para ser filhos obedientes. O Senhor espera de nós a obediência. Ele espera de nós a obediência, é verdade. Todo pai espera do seu filho obediência. Eu não tenho filho, irmãos, mas quando eu tiver, eu vou esperar que meu filho me obedeça. Que o meu filho me honre como pai. Que o meu filho se submeta a mim, reconhecendo voluntariamente a minha autoridade. Mas eu sei que se eu não for um bom pai, talvez ele não vá me amar. Talvez ele não vá se submeter, ele não vá me honrar, ele não vá me obedecer. Mas, irmãos, o nosso Pai é bom. A palavra do Senhor vai dizer assim, sendo vocês maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom. Irmãos, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e o nosso Pai que verdadeiramente é bom. A pergunta é, será que não estamos amando mais a nós mesmos do que ao nosso Pai? Precisamos deixar que Ele ganhe nosso coração, irmãos. E para isso, precisamos abaixar as nossas armaduras. Precisamos deixar que o Senhor toque no mais profundo do nosso ser. Precisamos deixar que as palavras do Senhor entrem dentro de nós e trabalhem em nós. Precisamos parar de resistir ao falar do Senhor. Porque quando você se rende, irmãos, o falar dele, irmãos, ele te alegra. Ele te consome de uma forma que você não consegue explicar. E ser obediente para você não vai ser uma obrigação, vai ser uma alegria. Lembre-se, irmãos, do que eu falei. A obediência, irmãos, ela não tem só a ver com algo externo. É aqui dentro primeiro. Não sei se os irmãos vão lembrar do texto. 1 Samuel, capítulo 15. Vai falar sobre Saul. E através de Samuel, o Senhor disse para Saul que ele deveria destruir tudo aquilo que eles possuíssem na batalha contra os amalequitas. Tudo aquilo que eles encontrassem, inclusive o rei deveria ser morto. Samuel foi à guerra, venceu a guerra, preservou a vida do rei e também preservou os animais. Porque bons animais. E a intenção de Saul era sacrificar a Deus. Ele queria sacrificar a Deus aqueles animais, ele queria ofertar a Deus. E aí o Senhor vai falar assim: será que é melhor, será que o Senhor quer mais sacrifícios e holocaustos do que a obediência? Ou será que sacrificar é mais do que obedecer? O Senhor disse para Saul: vá e mate todos. Não deve sobrar nada. Fala de uma luta do homem contra a carne. A carne precisa ser morta, não sobra nada. Completamente eliminada. Mas o Saul, não, eu vou preservar porque eu quero oferecer ao Senhor. E aí o Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu disse: vá, mate tudo, não deixe nada. Mas a obediência de Saul estava ligado a um ato somente externo. Diante dos homens, ele oferecer sacrifícios a Deus era algo aprovado. Venceu a batalha, sacrifica a Deus, é isso. Vencemos a guerra, vamos sacrificar ao nosso Senhor. Mas Deus disse para ele: eu não quero nada, eu quero que você mate tudo. Mas o coração de Saul não era um coração obediente. E ele preferiu fazer do que obedecer.
o Senhor não tinha ganhado os afetos de Saul. Em contraste com Davi, que era completamente apaixonado pelo Senhor. Completamente apaixonado pelo Senhor. Irmãos, a obediência somente guiada por uma força exterior e por uma aparência exterior não passa de hipocrisia, irmãos. E quer dizer que nós não temos que obedecer? Nós precisamos obedecer. Mas o que move o nosso coração, irmãos, precisa ser genuíno. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o Senhor possa sondar os nossos corações, verdadeiramente. Que o Senhor possa mostrar aquilo que tem movido os nossos corações em obediência a Ele. Porque, irmãos, se nós não formos tomados pelo Senhor completamente, e numa situação extrema, diante da morte, ou diante de negar o nome do nosso Senhor, talvez nós negaremos a Ele. Lembra do texto? Apocalipse 6:9. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Por amor, diante da morte não negaram o seu Senhor. Mas, irmãos, por amor, nós negaremos as nossas vidas todos os dias. Por amor, nós deixaremos, irmãos, tudo aquilo que tem nos impedido de viver a vontade do Senhor. Por amor, nós o obedeceremos sem restrições. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Mesmo? Que o Senhor possa ganhar os nossos corações, irmãos, verdadeiramente. Que nós possamos ser apaixonados pelo Senhor, verdadeiramente. Irmãos, é possível nós chegarmos num lugar onde servir ao Senhor nos dará prazer. Eu quero ler o texto de Romanos 12, só para a gente terminar de ler ele, né? Só deixa eu abrir aqui de novo. A gente leu só o versículo 1. Vamos ler de novo o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 12, 1, olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós podemos chegar num lugar onde nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde nós começamos a ter desfrute no Senhor. Mas antes disso, Ele começa dizendo: eu rogo que vocês se ofereçam como sacrifícios vivos. Eu rogo para que vocês se entreguem completamente. E o amor do Senhor será formado em vocês, o caráter de Cristo será formado em vocês. Vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pontuo algo. Não está dizendo que Deus vai fazer as nossas vontades, não é isso que o texto diz. O texto não diz que qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. O texto não está dizendo isso. O texto diz que nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós começaremos a ter prazer na vontade de Deus. Porque nós o amaremos. Nós teremos sido completamente convencidos, persuadidos por Ele, tomados por Ele em amor. E nós teremos prazer, alegria, desfrute na vontade dEle, não nas nossas,
não no meu querer. Irmãos, nós precisamos parar de pensar que a vontade de Deus é a nossa vontade. Nós precisamos parar de pensar que o nosso prazer em Deus se dará em Deus realizar as nossas vontades. Engano nosso. Engano nosso. Porque a palavra de Deus diz que mais do que quaisquer caminho, enganoso é o coração do homem. Mais do que qualquer coisa, enganoso é o coração do homem. Outro texto em Provérbios, capítulo de número 13, vai dizer que há caminhos para o homem que parecem direito, os seus fins é morte. Nós olhamos para nós, irmãos, para os nossos desejos, para os nossos anseios, para a nossa vontade e dizemos assim: quando o Senhor fizer, eu vou amar o Senhor, ou aí sim vai ser o melhor tempo que eu vou viver em Deus, o Senhor está realizando as minhas vontades. Irmãos, o Senhor não nos chamou para amarmos as nossas vontades. Ele deu-se a si mesmo para que nós vivamos para as vontades dEle. Por Ele, para Ele, dEle são todas as coisas. Se nós amamos mais as nossas vontades do que as vontades do Senhor, isso prova. Amamos mais a nós mesmos do que o Senhor. O primeiro mandamento cai por terra: amar a Deus sobre todas as coisas. Amamos mais a nós do que ao Senhor. Mas quando amamos o Senhor, irmãos, experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dizer que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o seu Filho, Jesus Cristo, era ir à cruz. Como podemos dizer que essa vontade é boa, perfeita e agradável? Mas, irmãos, se nós amadurecemos um pouquinho mais, se o Senhor nos concede uma medida a mais da sua luz, nós começamos a ver que se não fosse o amor do Senhor naquela cruz, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos. Irmãos, Ele deu-se a si em favor de outros. Essa é uma característica de alguém que foi consumido pelo amor de Deus. Dar-se a si em favor de outros. Sacrifício vivo. Obediência. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar sobre isso e entender que fazer a vontade do Senhor ou viver a vontade do Senhor não se dá somente por imposição de regras, mas tem a ver com um coração voluntário e disposto, que foi cativado pelo Senhor, que se ofereceu completamente ao Senhor, que não serve por regras de homens, mas voluntariamente se oferece ao Senhor. O Senhor deseja nos levar nesse lugar, irmãos. É nesse lugar que o Senhor deseja nos levar, como filhos maduros que o amam e fazem a sua vontade, porque o amam, não porque têm medo dele. Se nós ainda servirmos a Deus por medo, nós ainda não conhecemos quem é o nosso Pai. Nós ainda não conhecemos quem é o nosso Pai. Não é por medo, é por amor. Um coração voluntariamente disposto a obedecer, porque foi consumido pelo Senhor. Amém, irmãos?